Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Ford College. Hoje nós vamos falar sobre construindo fluxos de trabalho de automação robustos. Lembra que na nossa última lição, sobre automatização de operações e agendamento, a gente focou bastante no básico para fazer os scripts rodarem no tempo certo? Bom, agora chegou a hora de dar um passo além. A gente vai sair daquela fase inicial de escrever pequenos scripts isolados e vamos literalmente projetar uma linha de montagem automatizada, inteligente e super robusta usando o Solana CLI. A ideia aqui é consolidar tudo em uma verdadeira máquina de produção. Mas antes, imagina a seguinte cena. São 3 da manhã, tá tudo escuro e de repente o celular começa a apitar. Alertas disparando, bate aquele pânico instantâneo e quando vamos ver o que aconteceu, um script duplicado rodou de forma errada e simplesmente drenou os fundos de uma conta na rede. Terrível, né? Essa é exatamente a dor de manter uma automação frágil e amadora operando. Ninguém aqui quer perder noites de sono por causa de um código imprevisível. Então a meta de hoje é transformar esses processos frágeis em um sistema tão blindado que a gente possa dormir tranquilamente enquanto a operação roda sozinha. Bom, vamos direto ao ponto. Nossa agenda hoje funciona como a planta estrutural da nossa linha de montagem. 1. Do script ao pipeline. 2. Critérios de um bom pipeline. 3. Segredos seguros e idempotência. 4. A construção em 3 camadas. 5. Validando com 5 checkpoints. E para fechar, rumo ao projeto final. Vamos lá para a primeira parte, do script ao pipeline. É aqui que começamos a evoluir as nossas operações. É fundamental pensar nisso como a montagem de um sistema unificado, pegando as matérias-primas que a gente já aprendeu e criando uma máquina de verdade. De um lado, a gente tem aquela velha correção por script, que é algo isolado, engatilhado na mão e que serve só para uma coisinha específica. Do outro lado, a gente tem o futuro da nossa operação, a composição do pipeline. Aqui, as peças são conectadas de forma inteligente, os agendamentos fluem sozinhos e a arquitetura te protege. É a evolução de ficar consertando problemas pontuais na mão para uma postura muito mais proativa, onde os erros são capturados antes mesmo de se espalharem. Passando agora para a seção 2, critérios de um bom pipeline. Vamos entender como elevar o nosso padrão técnico. Afinal, o que realmente faz uma automação estar pronta para o mundo real da produção? A resposta está nesses 4 pilares. Primeiro, a execução precisa rodar de ponta a ponta seguindo o agendamento, sem precisar que alguém vá lá e clique num botão. Segundo, o modo como a gente lida com os segredos tem que ser inquebrável. Terceiro, o sistema tem que ser construído com peças modulares que a gente possa reaproveitar. E quarto, é obrigatório ter um esquema rigoroso de alertas. Inclusive, dominar esses padrões industriais é um dos grandes focos lá nos programas e na comunidade da Ford College. Não é só fazer o código rodar, é fazer rodar com excelência. E isso nos leva à seção 3, segredos seguros e idempotência. Segurança tem que vir sempre em primeiríssimo lugar. Olha só, a gente precisa bater muito nessa tecla porque essa regra carrega o peso de milhões de dólares perdidos pela internet afora. Nunca, sob nenhuma hipótese, deixe chaves privadas jogadas em texto puro nos seus arquivos de repositório. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela história de terror do desenvolvedor que subiu uma chave privada no GitHub sem querer, né? Dá até arrepio. A engenharia correta exige que os segredos sejam sempre injetados de forma dinâmica, usando variáveis de ambiente bem restritas ou conectando tudo a um cofre de segredos criptografado. O próximo conceito é vital, e apesar desse nome meio intimidador, é bem fácil de entender: a idempotência. Basicamente, é uma propriedade que garante que se a gente repetir uma operação, o resultado final vai ser exatamente o mesmo e igualmente seguro do que se tivéssemos rodado uma vez só. Pensa num botão de chamar o elevador. Bater naquele botão 10 vezes no momento de desespero não faz a cabine chegar mais rápido nem quebra o elevador, certo? O estado final é idêntico. Trabalhando com blockchain e Solana, nossos scripts têm que ser exatamente assim. Tentar processar a mesma transação 2 vezes jamais pode resultar em gastos duplicados na carteira. Legal. Seção 4. A construção em 3 camadas. Vamos montar a arquitetura da nossa máquina. Com as regras bem definidas, a teoria finalmente ganha vida. A gente ilustra isso super bem organizando tudo num layout minimalista de diretórios. A pasta bin é onde ficam os nossos scripts parametrizados. O deploy guarda o cérebro orquestrador de tudo. Na pasta monitor, a gente coloca sondas de saúde do sistema. A seção State serve para gravar se a operação local deu certo ou não, e os logs mantêm todo o histórico organizadinho no formato JSON. Essa estrutura já espanta qualquer caos que poderia virar o nosso código. Olhando um pouco mais de perto para a fundação, a camada 1 é inteira dedicada a scripts muito focados, tipo um prepare_tx.sh. Eles são feitos para receber parâmetros do ambiente rapidinho, mas o grande pulo do gato aqui é
o padrão absoluto deles é sempre rodar no modo Dry Run. A gente prioriza simular tudo antes de transmitir de verdade para a rede. Isso mantém a nossa operação absurdamente segura. Subindo um degrau, na camada 2, a gente entra no território do agendador. Pode ser um serviço como o cron rodando local ou mesmo num pipeline de CI. E junto com ele trabalha o nosso script wrapper. Pensem nele como o grande maestro da máquina. É ele quem vai lá, puxa os segredos do ambiente em silêncio e dispara as ações no tempo exato. Depois que isso está implementado, a gente não precisa mais colocar a mão em nada. E lá no topo da nossa arquitetura, a camada 3 traz as famosas sondas de monitoramento. Elas funcionam literalmente como aquelas luzes vermelhas de alerta no painel de um carro. Ficam ali o tempo todo lendo os arquivos de estado e os logs em JSON para checar uma coisa muito simples. A máquina rodou quando deveria rodar? Se as coisas ficarem travadas ou desatualizadas, essas sondas gritam na hora. Seção 5. Validando com 5 checkpoints. É hora de testar nossa máquina. Afinal, não adianta nada construir um sistema maravilhoso se a gente não testar ele até o limite, concorda? Esses 5 checkpoints formam um passo a passo cronológico inegociável. O passo 1 garante que o agendamento está perfeito no modo de simulação. O 2 valida se os segredos estão sendo injetados direitinho sem vazar. O passo 3 testa a força daquela nossa idempotência. O 4 audita se os alertas disparam. E o 5 garante que a gente consegue empacotar tudo no final. Se você pular um único passo desses, a confiança de todo o pipeline vai por água abaixo. Quando a gente chega lá no checkpoint 3 da idempotência, o nosso grande prêmio é ver exatamente essa frase impressa na tela dos logs. Estado inalterado, pulando execução. Isso é música para os ouvidos de quem programa automações. Significa que o nosso código percebeu de forma inteligente que aquela tarefa já tinha sido feita, evitou gastar recurso de novo e, o mais importante, não bagunçou o estado original do sistema. É segurança pura. Agora, o checkpoint 4 traz uma mentalidade fascinante da engenharia. A gente vai lá e força uma falha de propósito. A gente exclui o arquivo que diz que deu tudo certo só para simular que o servidor pegou fogo. Sabe por quê? Porque o engenheiro de respeito testa o próprio sistema de alarmes. A gente precisa ter 100% de certeza de que aquele alerta vai chegar no Slack ou no e-mail na hora que o bicho pegar de verdade. Vamos agora para a seção 6, rumo ao projeto final, preparando o terreno para o nosso capstone. Depois de bater cabeça projetando e testando tudo rigorosamente, todo esse nosso suor se transforma em um pacote real e tangível, um arquivo empacotado e comprimido bonitinho do nosso pipeline. E esse não é só um exercício de mentirinha, tá? Esse artefato exato vai ser o material base exigido na nossa próxima sessão de planejamento para o projeto final, o famoso capstone do curso. A gente garante que essa automação testada hoje vai ser o grande motor que vai rodar as aplicações robustas de amanhã. E para fechar o nosso encontro, eu deixo essa provocação no ar. Quais desses comportamentos de automação e pipeline vocês vão escolher expandir lá no projeto final? É hora de usar a criatividade para ver como a gente consegue escalar ainda mais essa inteligência na rede Solana. Não se esqueçam que todo esse mergulho técnico foi trazido até aqui pela Forge College. Se quiserem ir ainda mais longe e descobrir outras inovações da Web3, deem um pulo no site forge.college para continuar essa jornada. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo código.